Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan, diretor da NR.com. Estamos mais uma vez aqui com a Voz dos Bravos. E hoje temos um convidado mega especial. Vou até olhar aqui no meu papel, porque o currículo do cara é grande. Estamos aqui com o capitão, bombeiro militar, Rodrigo Gonçalves Basílio, comandante da 3ª Companhia do 3º Batalhão dos Bombeiros Militares aqui em Brusque, tá? Eu acho que compreende também Brusque, Guabiúba e Botuverá, com especialização dentro do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina em perícia em incêndio e explosão. Confere isso? Confere. Boa! A formação acadêmica desse cara, pessoal: bacharel em Direito pela Unisociesc, bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás, especialização em Direito Penal pela Uniderp e também formação em Psicanálise pela Academia em Levo, no Distrito Federal? Exatamente. Boa! Seja muito bem-vindo, capitão. Obrigado, Alan. Muito obrigado por aceitar o convite aqui na A Voz dos Bravos. É uma honra estar entrevistando o senhor. Confesso que as minhas pernas estão um pouquinho bambas aqui. Tenho uma admiração tremenda pelo senhor. Também sou bombeiro comunitário. Me formei no ano de 2012 pelo pessoal aqui do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Tive que sair por conta da NR.com, pela empresa. E hoje é um prazer estar recebendo o senhor aqui na nossa entrevista. Muito obrigado. Alan, eu que agradeço o convite, né? É uma honra para mim também. Então, muito feliz de estar aqui e poder contar um pouco aí da minha trajetória, da minha história para todas as pessoas que te acompanham. Boa! Pessoal, eu tenho certeza que tem uma galera que acompanha o trabalho da NR, acompanha o nosso trabalho e estava ansiosa por essa entrevista. Então, todo mundo aí que está assistindo esse vídeo, por favor, depois deixa o seu comentário, compartilha, dá um curtir aí, compartilha para todo mundo assistir essa entrevista que vai ser muito boa. Vamos lá, capitão. Posso chamar de capitão? Claro. Então vamos lá. Capitão, eu queria saber, primeiramente, como é que foi essa trajetória militar do senhor? Porque o senhor é um cara muito novo, né? E hoje já é capitão. Como é que foi essa trajetória para chegar como capitão? Pode contar para nós um pouco? Então, Alan, na verdade, eu ingressei na segurança pública catarinense no ano de 2008. Tá. Eu era bem novinho, estava com 21 anos, né? Na ocasião, eu fiz o concurso para escrivão da Polícia Civil. Eu e meu irmão, na verdade, né? Nós somos naturais do estado de Goiás, né? De Goiânia mesmo, da capital. E a gente começou, em determinado momento, estudar para concursos da área da segurança pública. Certo. Né? E o nosso foco ali primário eram os concursos ligados à área policial. Tá. Né? Então, nessa vida de concurseiro ali, né? Apareceu esse concurso para a Polícia Civil do estado de Santa Catarina. Eu conversei com meu irmão, né? Era eu, meu irmão e um amigo nosso de infância também. O Rubens, o Peixe. O apelido dele é Peixe. Peixe. Aí a gente estava no cursinho, né? Apareceu esse concurso. Vamos fazer? Vamos fazer. A gente já vinha estudando há um bom tempo, né? Uhum. Fizemos esse concurso, né? Fomos aprovados, bem aprovados, né? Passamos nas demais etapas, né? Teste físico, exame médico, exame psicológico, né? Psicotécnico, né? Tá. E iniciamos o curso de formação, isso em 2008. Com 21 anos. Com 21 anos, exato. Aí começamos o curso de formação, tudo, nos formamos, aí conseguimos as 2 vagas de Blumenau, né? Aí foi então naquele momento em que iniciei o meu vínculo aqui com a região do Vale do Itajaí, né? Porque me formei e fui trabalhar como escrivão da Polícia Civil no município de Blumenau. Tá. Não parei de estudar, né? Porque meu objetivo ainda eram outros concursos, né? O principal deles era o concurso da Polícia Federal, né? Uhum. E que também comecei a fazer a faculdade de Direito. Minha primeira formação era em artes visuais, né? Como você mencionou. Cheguei a trabalhar na área como ilustrador, chargista, cartunista, né? Mas, naturalmente, quando eu ingressei na Polícia Civil, eu sentia essa necessidade de cursar Direito, né? Para me aperfeiçoar na profissão, mas também para galgar novos degraus, né? Então, delegado de polícia, Polícia Federal, né? Então, eu iniciei a faculdade de Direito. Aí, nesse meio do caminho aí, trabalhando na delegacia, cursando Direito no período noturno, né? Acabou aparecendo esse concurso para oficial do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. E eu já tinha contato com bombeiros militares no meu dia a dia, né?
Então, em algumas ocorrências, né, o bombeiro militar estava presente. Na delegacia, algumas vezes também encontrava colegas bombeiros militares, né? Comecei a conversar, comecei a me interessar pela profissão, né? Admirar, né? Trocar umas o figurinhas. trabalho, trocar umas figurinhas, né? Eu gostava muito do que eu fazia na Polícia Civil, né? Gosto da área policial, mas também me despertou esse interesse à área do bombeiro, na área bomberil que a gente menciona, né? Esse neologismo que a gente criou, né? Sim. Bomberil. Mas então eu comecei a despertar esse interesse, até que daí apareceu esse concurso para oficial do Corpo de Bombeiros. Eu olhei, né? As matérias eram muitas matérias que eu estava habituado a estudar, né? Teria que voltar a estudar química, física, matemática, né? Matérias que há um bom tempo eu não estudava. Mas havia outras com as quais eu já tinha mais afinidade, né? Certo. Que eu estudava de maneira contínua. E aí, sobretudo, o cargo de gestão me chamou a atenção, né? A função de gestor vinculada à figura do oficial. Uma vez que, enquanto escrivão de polícia, eu estava mais ligado à parte de execução, né? Então, eu tinha que me reportar diariamente ali ao delegado de polícia, né? E enquanto oficial do Corpo de Bombeiros Militar, eu poderia exercer uma função de gestor. Tá. Aliado ao mistério constitucional do bombeiro, que é salvar, né? Que é uma missão muito nobre. Então, daí eu redirecionei, o meu barquinho ali, né? Para esses estudos na seara do Corpo de Bombeiros, ali, do que previa o edital, né? Estratégia de guerra, né? Porque Sim. o concurso já se avizinhava. Então, você tem que focar em algumas coisas, né? Em detrimento de outras. Fui feliz na prova, né? Deu tudo certo. E aí eu ingressei em 2012. De primeira. Foi a primeira vez que eu fiz o concurso para oficial. Né? E aí e tem uma história interessante, porque, né? Voltando ali, quando eu disse para você que viemos os 3 lá de Goiás, né? Eu, meu irmão e esse nosso amigo de infância, foi porque nós entramos juntos na Polícia Civil e saímos meio que juntos. Né? Porque quando eu passei no concurso do bombeiro, que eu fui nomeado, isso em 2012, né? O meu irmão ele foi nomeado para o concurso da PRF. Então foi muito interessante, porque nós ingressamos juntos na Polícia Civil, né? Conseguimos as 2 vagas de Blumenau, continuamos estudando juntos, né? Fazíamos cursinho juntos, né? Um apoiava o outro, né? Fazia aquela pausa para jogar o videogame, dar uma desopilada, depois voltava a estudar. Ainda tinha tempo videogame ainda. Tem que ter, né? Tem que desopilar. Né? Então a gente trabalhava o dia inteiro na delegacia, né? E era expediente completo ali, né? 8, meio-dia, das 13 às 18, né? Saía, ia pra faculdade, voltava e ia estudar. Então, a gente estudava todos os dias ali. E aí, ele passou pro concurso da PRF e eu passei para do bombeiro, né? E o concurso da PRF, naquela ocasião, ele ficou suspenso um período, com uma possibilidade de impugnação por parte do Ministério Público. Então, isso transcorreu algum tempo ali. Nesse ínterim, eu estava ali percorrendo as fases do concurso do bombeiro. Até que, quando deu certo para mim, Rodrigo Gonçalves Basílio, nomeado para oficial. Meu irmão, Diego Gonçalves Basílio, nomeado para agente da Polícia Rodoviária Federal. Caramba. Aí a gente foi conversar com o delegado regional de Blumenau à época. Ele falou, mas os 2 escrivães vão sair desse jeito, né? Juntos. Então é interessante, né? Meu irmão hoje ele trabalha, já tem um tempo, né? Ele é PRF em Blumenau, trabalha na parte de inteligência. Caramba. E eu construí a minha carreira no CBM-MSC. Né? Depois de 4 anos de Polícia Civil, ingressei ali em 2012. Né? Caramba. Tá, só deixa eu entender. Então, só para finalizar esse assunto. Com 21 anos, o senhor já estava trabalhando como policial civil. Exatamente, com 21 anos, né? Minha primeira formação acadêmica, então, eu iniciei com 17 anos, né? Quando eu fiz artes visuais na Universidade Federal de Goiás, 4 anos de curso, né? Sim. E aí, logo quando eu saí, eu já comecei com esse foco na área policial. Caramba. Né? Então, estudei ali, tudo deu certo, porque o cargo de escrivão da Polícia Civil, ele tinha como pré-requisito o ensino superior. Tá. Né? Então coincidiu, né? Eu acabei de me formar, tinha recém-colado o grau, e aí apareceu esse concurso, né? E deu tudo certo, né? Mas eu continuei estudando, fiz a segunda formação ali. Sim. Na verdade, o curso de Direito, Alan, é interessante porque quando eu passei ali pro CFO, eu estava no meio da faculdade de Direito. Tinha cursado 2 anos ali, 2 anos e pouco. E é 5, né? Direito. São 4 anos, né? 4 ou 5? Agora me deu um branco agora. É porque, na verdade, eu tive que fazer, ao todo, foram 6 anos que eu fiz, né? Porque eu tive que trancar, aí eu voltei, não aproveitei ali algumas matérias daquela grade curricular, Foi trancando algumas matérias. Exatamente, né? Aí, então eu comecei ali em 2010, salvo engano. Aí em 2012 eu tranquei a faculdade de Direito, fui cursar o CFO em Florianópolis, né? Curso de formação de oficiais. Certo. Fiquei 2 anos em Florianópolis, né? Em regime de semi-internato. Tá. Depois eu voltei para Blumenau, consegui voltar para Blumenau, né? Para vaga de aspirante.
E aí, quando passou o período de aspirantado, 6 meses de aspirantado, aí eu voltei à faculdade de Direito. Meu... Né? Voltei à faculdade de Direito, daí acho que foram mais uns 3 anos e meio. Depois de ali. 2 anos, praticamente, né? Sim. Mas assim, como não precisava mais, assim, eu não tinha mais a pretensão de fazer um novo concurso, né? Certo. Mas eu sempre me identifiquei muito com a área jurídica, né? Tá. E eu via também a importância disso para minha condição de gestor na corporação, né? Então eu resolvi retornar à faculdade de Direito depois de já ser um oficial da corporação e aí concluir. Muito Por isso que eu te falo assim, eu bom. acho que são 5 anos, tá? O tempo normal, né? Eu acho que é direito, é 5 São anos. 5 né? anos, 5 né? anos. Só que daí eu fiz em 6 anos, né? Por conta dessa... Tá, essas trocas aí. Exatamente. Tá. E antes dos 21, o senhor chegou a trabalhar em outro local, alguma empresa, CLT, Trabalhei. registrou carteira, assim? Eu tive carteira registrada por 9 meses. Tá. Foi interessante, né? Porque eu entrei na faculdade, então, com 17 anos. E aí como eu desenhava desde novo, né? Desenhava, pintava quadros, assim. Eu comecei a trabalhar como freelancer, né? Tá. Então, trabalhando na área de design gráfico. Legal. Né? Então, eu trabalhava fazendo convites de casamento, convites de formatura, mídia impressa, mídia digital, né? Então, trabalhei bastante tempo, assim, de maneira intensa, né? Então, não foi tanto tempo, mas foi de maneira intensa nessa área, né? Durante toda a minha formação ali, minha primeira formação. E depois, com carteira assinada, eu trabalhei em um jornal, né? Um jornal impresso Da cidade. em Goiânia, né? E era um jornal impresso no qual eu trabalhava como caricaturista e chargista, né? Então, todos os dias eu ia para a redação do jornal e aí eu tinha que fazer uma caricatura, 2 caricaturas, uma coluna social, uma outra ali na área política e ilustrar também uma matéria jornalística, né? Então, ali, enfim, trabalhando no jornal, eu tive ainda mais contato com o aspecto factual, né? Entendi. Notícias factuais, notícias na área da segurança pública. E isso sempre me despertou a atenção, assim. Acho que dali fortaleceu um pouco mais esse interesse de, né, trabalhar um pouco de maneira mais próxima ali da segurança pública, né? Enfim, desse factual que faz parte do dia a dia. Entendi. Só para não fugir muito do assunto, uma curiosidade particular minha. Deixa eu perguntar. Então, ganhavas uma notícia, por exemplo, política, e tinhas que transformar essa notícia em um charge? Isso, a notícia não necessariamente era política. Então, assim, ele tinha uma coluna já feita por um comentarista político, né? E ali ele queria dar foco para um determinado político. Então, eu fazia a caricatura daquele político para ilustrar aquela coluna. Entendi. Tinha um outro cronista ali, colunista, que tratava da coluna social. Uma atriz, um ator, né? E aí ele queria dar foco para isso, então eu fazia caricatura daquele ator, daquela atriz, sei lá, daquele ex-BBB, né? Entendi. E aí tinha uma outra charge que eu fazia, essa charge era de acordo com uma matéria aleatória. Então poderia ser algo relacionado à segurança pública, mas também ao aspecto comportamental, né? Aspecto psicológico, enfim. Matérias variadas que a partir daquilo eu tinha que desenvolver uma ilustração, né? Entendi. Criar uma ilustração para ilustrar aquela matéria, né? Então, as mais variadas possíveis, assim. Bacana, muito bom. Muito bom saber disso, muito bom. A próxima pergunta era sobre a rotina de estudos do senhor, né? Então, provavelmente o senhor teve que ter uma rotina de estudos. Então, pelo que eu entendi, então, depois que o senhor entrou, então, como escrivão, continuou trabalhando e ainda... trabalho, videogame e estudos. É isso, conseguia conciliar. Exatamente. Quando eu comecei ali, Alan, eu iniciei um cursinho, né? Então, eu queria trabalhar na segurança pública. Isso é muito importante, né? Para quem decide estudar para concurso público, definir um eixo temático, né? Preste atenção aí, galera. Isso. Não adianta você atirar para tudo quanto é lado, né? Você vai gastar muita energia, vai gastar muito tempo e não vai conseguir focar. Exato. Então foco. Cada escolha é uma renúncia, né? E nesse contexto de concurso público, a mesma coisa. Não, peraí, eu quero concurso na área de segurança pública. Então, vou estudar as matérias que geralmente caem, né, em concursos de segurança pública, né? Bacana. Então, eu iniciei um cursinho nesse sentido, né? Era um concurso para a área policial. Né? Então, ele estudava as matérias no dia a dia, frequentava o cursinho e tal. Aí, depois que eu terminei essa parte básica do cursinho... E eu não emendei o novo cursinho, porque às vezes tem gente que faz isso, né? Vai emendando um cursinho no outro, mas eu vi que não estava sendo produtivo, por quê? Porque não adiantava você ficar só assistindo aula. Você tem que ter aquele momento seu, que eu falo assim, que é um momento solitário, né? É você consigo mesmo, né? De você conseguir ler, estudar aquilo que você anotou,
durante as aulas, né? Entendi. Então, Após a aula. Exatamente, porque quando você está só assistindo a aula, você está entendendo, mas muitas vezes você tem aquela ideia de que não, beleza, estou absorvendo tudo, mas você não se desafia. Né? É uma impressão equivocada. Porque você tem que estudar depois você consigo mesmo, né? E treinar, praticar, fazer exercício. Boa. Né? Então, algo que era muito presente durante meus estudos era me desafiar. Então, beleza, eu tive essa matéria aqui que o professor deu. No dia seguinte àquela aula do dia anterior, né, eu sempre buscava revisar o conteúdo que foi passado e me desafiar. Tá, quais são as questões que já caíram, né, sobre esse tema? Tá. Né, em provas dessa área aqui. Uhum. Né? Tem vários sites da internet ali e você tem que se desafiar. Porque não, beleza, eu li isso aqui, não, eu lembro do professor falando. Tá, mas daí quando ele coloca na questão, será que é isso mesmo? Tá, consegui eliminar, são 4 assertivas, consegui eliminar 2. Estou em dúvida entre essas 2. Então é justamente ali que você vai cair. Né? Ou seja, qual que é o detalhe da questão? Qual o detalhe? Beleza, você entendeu o conteúdo, mas o que se pergunta sobre aquele conteúdo, né? Qual é aquela palavrinha que geralmente... Aquela palavra-chave. Palavra-chave, né? Qual que é aquele advérbio de negação que tá ali e que vai fazer a diferença? Entendi. Né? Então, de modo que quando você começa a ficar mais afiado, chega aquele momento em que você começa a ler a questão, o enunciado da questão, você já sabe o que o avaliador vai perguntar. Porque você já praticou tanta questão, né? Que você já sabe, ele começou a falar disso, quer ver? O que ele vai perguntar? Vai perguntar ali sobre tal princípio constitucional. E aí, né? Então, antes de finalizar a leitura da pergunta da prova, talvez o senhor já sabia o que ele estava perguntando. Já sabia, mas mesmo assim não subestimava a questão. Lia ela por completo. Lia por completo, né? Dialogava com cada uma das alternativas, né? Interpretava. Então, isso eu sempre falo pro pessoal em vários contextos, né, Alan? Por exemplo, teste físico. A pessoa, não, eu tô bem, tô treinando, tal, tô correndo. Não subestime. Óbvio. Não subestime. Treine. Né? Eu vou fazer um teste físico, naquele dia vai ter corrida, barra, natação, salto em distância, né? Tá, você tá treinando isoladamente, mas você tá simulando o TAF? Você pegou um dia para simular o TAF? Né? Uhum. Então você vai lá, simula. Naquele dia eu vou simular o TAF. Eu vou correr os 2.400, eu vou dar o tiro de 50 metros, eu vou fazer natação, eu vou fazer o salto. Como é que eu me senti? Deu cãibra? Pô, dá uma cãibra, né? Sim. Né? Fiquei tonto, o que deu, né? Então eu sempre falo assim, olha, simule o máximo possível o que vai ser a realidade da prova. O TAF vai ser às 3 horas da tarde. Então eu vou simular um TAF 3 horas da tarde? Não vou simular um TAF no período noturno, que tá mais fresco, não. Então, assim, jamais subestimar uma questão, jamais subestimar uma prova, seja ela prova de aspecto cognitivo, seja ela uma prova física, né? Então, jamais. Pô, galera, bizu de graça pra vocês, ó. O pessoal aí que é concurseiro, que tá estudando pro concurso, fica ligado aí, tá? Porra! Tá, mas assim, quantas horas no período de 24 horas, tá? Como é que era a divisão do teu dia? Nesse período de 24 horas, durante o período de estudo para oficial. Para oficial, né? Para oficial. Cada pessoa tem uma forma de estudar, né, Alan? Então, o ser humano, ele é muito diversificado, né? E isso... Toda teoria que tende a generalizar o comportamento humano me incomoda, certo? Porque o que vale para mim não vale para você. Exato. Você faz o milagre das 5, né? Você acorda às 5 horas da manhã disposto e vai correr, vai fazer barra. Eu acordo às 5 horas da manhã imprestável. Entendi. Sabe? Então, assim, o organismo de cada um funciona de um jeito. À noite eu tô vibrando, né? Tô aqui, ó, sinapses estão aceleradas. Acelerado. Você já tá desacelerando. Caindo. Então, cada pessoa tem o seu ritmo. Né? Não existe uma fórmula, não existe uma panaceia que vai servir, né, um remédio para tudo. Né? Então, você tem que buscar se conhecer, buscar esse autoconhecimento para entender qual é o seu melhor ritmo. Né? Qual é o momento que realmente você percebe que, não, estou lendo por ler. Porque o meu amigo falou que estuda 5 horas por dia e se eu não estudar 5 horas eu não vou passar. Não. Né? Às vezes você com 2 horas você rendeu. A partir da 2 horas e 1 você já começa a ficar disperso. Vai lá, abre a geladeira, né? Come um negocinho. Fecha a geladeira e tal, né? E já pega o celular, perde o foco, né? Então, peraí, tá rendendo. Cara, viu que não tá rendendo? Vai jogar um futebol, vai treinar, né? Vai jogar um videogame, mas enfim, não fica se iludindo. Não fica se enganando, porque o seu colega estudou 4 horas e passou. Né? Cada pessoa tem o seu ritmo. Tem gente que estuda muito antes do edital, tem gente que estuda só quando sai o edital.
Depende de cada um. Tem gente que às vezes se estudar com muita antecedência vai esquecer, né? E aquela que estuda de maneira intensa, num intervalo de tempo menor, vai ser mais prolífico, vai ser mais, né, produtivo. Trazendo de volta para mim. Bem, eu não tinha, assim, muito tempo para estudar, né, Alan? Então, quando eu passei no... Mesmo antes, quando eu fiz o concurso para entrar na Polícia Civil, que eu fazia o cursinho, então tinha que ir para a faculdade, né, tal. Tinha ali os meus trabalhos como freelancer e depois ia para o cursinho. Então, você tem que criar momentos, né? Tá. Você tem que listar prioridades na sua vida. No concurso ali para o CFO, como é que eu fazia? Eu trabalhava o dia inteiro na delegacia. Das 8? Das 8 ao meio-dia, depois das 13 às 18, né? Aí tinha ali um intervalinho e depois já ia para a faculdade, né? Quando é que eu estudava? Eu estudava nos intervalos. Então, no meu intervalo de almoço, estudava, certo? Tá zoando. No intervalo entre as aulas da faculdade, estudava. Tava na faculdade, às vezes não tava uma aula muito legal, não tava sendo muito produtiva, ia pra biblioteca e estudava. Aí, fim de semana, vamos estudar, né? Ou seja, eu estudava quando eu tinha o tempo disponível para tal, certo? Tá. Mas aí, preciso dar uma acelerada. Pegava férias, né? Conseguia algumas férias ali para dar aquela intensificada, certo? Do contrário, não vai. Né? Do contrário, se você não aproveita esses momentos ali de intervalo, tem que acordar mais cedo. O cara começa a trabalhar 8 horas da manhã. Vai ter que acordar mais cedo para conseguir, sei lá, nem que seja 1 hora, Alan. Você faz, nem que seja 1 hora. Se naquela 1 hora você aprendeu alguma coisa, você revisou alguma coisa, você fez 3 questões com gabarito comentado, já ganhou o dia. Né? Já ganhou um dia. É aquele assim, é um passinho para frente e 3 passinhos para trás, né? Exato. Viu um conteúdo novo, revisou os outros 3 conteúdos que você já viu. E mais importante, se desafiando. Tá. Né? Se desafiando, ou seja, fazendo exercício atrás de exercício, com gabarito comentado, né? Entender o que os avaliadores perguntam. Né? Tá. Então era isso. Quando eu voltava, eu respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, estudava quando eu... No intervalo do almoço, no intervalo ali uma meia horinha antes de ir para a faculdade. Depois que voltava da faculdade, sentávamos lá eu e meu irmão, bora estudar. Pegava até das 10 até meia-noite, dava aquele grau e depois continuava. Era isso. Caramba. Não, porque hoje acompanhando a galera que está estudando para concurso, eu tenho bastante alunos que estão estudando para concurso, praça oficial, acabou de começar uma turma... de praça para a Polícia Militar, né? Sim. E eu tenho 2 colegas que passaram e que estão lá dentro, estudando 10 horas por dia. Mas foi o que o senhor acabou de comentar. É de cada um. De né? cada um. De cada um. Eu sou um cara que não funciona de manhã. Valéria tá aqui agora, não funciona de manhã. Agora, à noite, eu construo um avião. Entendeu? Então, eu sou o cara da noite. Mas eu sou um cara próspero, né? Então, eu tô ali à noite, eu tô produzindo, eu tô liberando ali, eu gosto de treinar, eu gosto de fazer exercício, eu não gosto de ficar parado. Então, assim, é de cada um. Hoje, quando eu tenho que me concentrar, por exemplo, para montar esse roteiro, eu parei umas 3 vezes para montar o roteiro. Hoje de manhã que eu consegui finalizar ele. Porque eu começava essa demanda e já ia para outra. Porque isso aqui não estava sendo a minha prioridade. Então, é o bizu que o capitão acabou de falar para todos vocês. A partir do momento que você traça, né, o azimuth, né, que foca um objetivo na vida, você vai traçar ele e você vai conquistá-lo. Se você não tem isso como objetivo, você vai ter vários focos e não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, a partir do momento que tem... Muito bom. Gostei. Então, a pergunta era se era um sonho se tornar bombeiro, né? Era um sonho de infância se tornar bombeiro, então não era um sonho de infância. Não. Acabou aparecendo no meio do trajeto, no meio do caminho. E uma das minhas últimas perguntas que eu já vou jogar aqui pra frente, porque sou eu que estou fazendo a entrevista e eu posso fazer isso, eu coloquei aqui, você é um gestor. Né? Então, aqui é como pergunta, você é um gestor? Pois você coordena toda a corporação, correto? Como você lida com essa função? Porque nem todos os bombeiros querem ser gestor. Se eu, como bombeiro, eu sou bombeiro comunitário também, sou bombeiro civil, se eu fosse entrar dentro da corporação militar, eu queria ser um cara para trabalhar na linha de frente. Exato. Pronto. Então não são todos que querem ter essa gestão. E como é que é ter essa gestão dentro da corporação? Exatamente sim, Alan. É importante você trazer isso, porque não existe uma carreira que seja melhor ou pior. Então, o oficial não está acima do praça. Não. Tá? Da praça também, né? Como a gente chama, que vem ali da Marinha, né? Esse conceito. O praça a praça, né? Mas o oficial não está acima. Na verdade, são o quê? São atribuições diferentes.
São carreiras diferentes. Tá. Né? São carreiras diferentes. Então, justamente, a pessoa, antes de ela ingressar, ela tem que saber o que ela quer. Tá. Né? O que ela espera. Não, a função de oficial, por mais que ele possa, eventualmente, atuar na linha de frente, não é o dia a dia do oficial. E não pode ser. Tá. Né? Não pode ser, porque se ele estiver atuando na linha de frente diariamente, alguém vai estar fazendo a gestão que ele deveria fazer. Exato. Né? Exato. Então, você inverte ali as atribuições, inverte os papéis. E isso não funciona. Né? Então, cada pessoa tem ali cada função, né? Cada cargo, ele é composto pelo seu rol de atribuições. A praça, ela realmente é mais voltada para essa parte operacional. Boa. Né? E quando a gente fala assim, ó, eu acho que está um pouco obsoleto aquela afirmação de que, não, o praça ele é voltado mais para elemento de execução e o oficial gestão. Não é tanto assim. Né? Por quê? Claro, se você está falando assim de um soldado, né, um cabo, ele, em regra, ele está mais voltado à parte de execução. Tá. Certo? Uhum. Agora, a partir do momento que ele se torna sargento, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, esse praça, ele estará mais vinculado à parte de gestão. Ah, legal. Ele vai ser um gestor também. Ele vai ser um auxiliar de gestão muito importante do oficial. Tá. Né? Então, assim, quando você generaliza, mais uma vez, os perigos da generalização, né? Não, praça é elemento de execução. E da falta de conhecimento, né, também, né? Falta de conhecimento, né? Não é bem assim, né? Em regra, se ele está ali nas patentes mais baixas, mas que não significa que são menos importantes, né? É uma questão realmente de divisão de funções, ele estará mais ligado à parte de execução, né? Mas a partir do momento que ele vai ascendendo na carreira dele, seja de praça, seja de oficial, ele vai ficando mais próximo da gestão. Tá. Mesma coisa a carreira de oficial. Então, o oficial, quando ele inicia a carreira dele, né, ali como aspirante, depois segundo tenente, primeiro tenente, né, que são os oficiais subalternos, né, eles estão mais ligados à parte de execução. Tá. Né, eles estão mais ligados à linha de frente. Né? A partir do momento que eles vão ascendendo na carreira de oficial, capitão, né, que é oficial intermediário, depois oficiais superiores, major, tenente, coronel e coronel, ele estará mais ligado à parte de gestão. Certo? A macrogestão. Então, nós temos a macrogestão e temos a microgestão. Porque um soldado na ocorrência, ele faz microgestão também. Com certo? certeza. Dentro daquele recorte, daquele contexto, daquela ocorrência, ele é autoridade, ele tem uma responsabilidade enorme, certo? E ele vai gerenciar. Ele vai gerenciar ali o atendimento à vítima, ele vai gerenciar ali os cuidados com a cena para evitar novas ocorrências, né? Então ele faz gestão o tempo todo também. Com certeza. Né? O gerenciamento da viatura, né? Então a verificação. Então são funções diferentes. Eu, enquanto capitão, comandante da companhia, eu não vou chegar lá e vou olhar o caminhão com a mesma destreza, com o mesmo conhecimento daquele militar que faz isso no dia a dia dele. Certo? Tem um soldado, um cabo que assume o serviço, ele vai fazer a conferência dos materiais do nosso ASO, né? A conferência dos materiais do nosso caminhão, a forma de operar aquele material. Ele tem um conhecimento prático muito maior do que o meu, e eu respeito e valorizo isso. Né? Enquanto gestor, eu procuro o quê? Dar as ferramentas, dar o contexto para potencializar aquilo que de melhor ele pode oferecer. Né? Então, são funções diferentes. Não existe, ele está aquém, porque eu sou oficial, eu sou melhor. Não tem nada a ver. Né? A corporação, assim como a sociedade, né? Ela precisa de pessoas atuando nos mais diferentes espectros para que o mecanismo funcione, para que ele rode de maneira harmoniosa. Né? Se eu esvazio as funções de um deles, a corporação ela vai claudicar, ela vai mancar e ela não vai rodar como deveria. Exato. Caramba. E isso para mim já é uma aula, né? Porque, por exemplo, eu sou gestor, então eu também tenho a minha equipe. Então, a mesma coisa que o senhor falou, o senhor não tem como ir para a linha de frente. Então, hoje eu não dou mais treinamentos. Hoje, quando a NR ela tem um treinamento fechado, eu coloco a equipe. Então, antigamente, eu fazia isso. Hoje eu tenho uma equipe, eu tenho 10 instrutores, eles vão lá e dão o treinamento. Se eu sair da empresa e ir lá para outra empresa, para o cliente final, e dar um treinamento, a gestão vai parar. Então, eu dou ferramentas para eles. Então, eu dou material, dou estrutura, eu dou conhecimento, eu dou qualificação, né, para eles estarem em constante conhecimento. Hoje, se me botar para dar um treinamento de combate a incêndio, primeiros socorros, que é o que eu não estou mais praticando, que não faz mais parte do meu dia a dia, talvez eles que estão fazendo isso todos os dias, com certeza vão dar um show lá dentro. Né? Como o exemplo que o senhor falou agora do caminhão. Mas a gestão dentro do bombeiro militar.
Então, vamos lá. Você fica fazendo a gestão. Então, essa gestão em si é fazer a gestão das pessoas que estão lá dentro e dos processos também. Por exemplo, quem vai ser o... Meu Deus, agora esqueci o cara que comanda... Chefe da corporação? Não é o chefe da corporação. O comandante-geral? O chefe de socorro? O chefe de socorro. É o senhor que escolhe o chefe de socorro, é quem vai trabalhar no aço, quem vai trabalhar no caminhão. E já aproveitando, pessoal, aqui a gente já está comentando também sobre a questão de praça e oficial. Então, o capitão está falando muito dos praças e dos oficiais, e eu já queria aproveitar para o senhor já também explicar qual é essa diferença de um para o outro, porque muita gente tem essa dificuldade de entender e não sabe qual é a diferença. Acha que faz o concurso, pronto, sou bombeiro e vou chegar a ser capitão, mas espera aí, fizesse para praça ou fizesse para oficial? Né? Então, se o senhor puder explicar um pouquinho essa diferença para nós também, seria interessante. Claro, vamos lá. Vamos começar então de trás para frente aí. Em relação a essa divisão de carreiras ali, né, Alan? Praças e oficiais. Isso vem muito das Forças Armadas, né? Quando a gente fala ali de Força Aérea, né, Marinha e também do Exército, nós temos essa divisão, né, de praças e oficiais. São carreiras diferentes, né? Então, você ingressa na carreira de praça, né? Você vai até o fim sendo praça, né? Você ingressa na carreira de oficial, você vai até o fim sendo oficial. No Exército, né, nós temos uma diferença, né? Então, ele pode ingressar na carreira de praça, em dado momento ele pode se tornar ali um oficial administrativo, ele pode chegar até capitão, se eu não me engano, né? Tá. Então, existe essa figura, né, no Exército, que pode ser que um dia também se estenda para o bombeiro militar, para a polícia militar, tá? Mas vamos falar da regra, né? Tá. A regra da instituição, né, a qual eu pertenço. Então, Corpo de Bombeiros Militar. Assim como Polícia Militar. Tá? Você mencionou ali de alguns alunos, né, no curso da Polícia Militar. Então, Bombeiro Militar e Polícia Militar, nós não constituímos a classe do quê? Dos militares estaduais. Militares estaduais. Nossas carreiras, então, elas são divididas. Carreira de praça e carreira de oficial. Carreira de praça, ela inicia com o soldado. Então, eu vou prestar concurso, certo? Para ser praça. Então, eu começo como soldado. Necessariamente como soldado? Necessariamente como soldado. Vai fazer o curso, né? Vai ser um aluno soldado, depois vai se formar e vai trabalhar. Quanto tempo de curso? Varia, tá, Alan? Varia. Isso varia bastante. Geralmente 7 meses, 7 a 9 meses. É o tempo médio, tem o estágio também, né? Beleza. Mas é nessa média aí, de 7 a 9 meses. Show. Geralmente o que tem sido feito. Se formou soldado, depois você vai ascendendo na carreira de praça. Né? Seja pelo tempo de serviço, seja pelos concursos internos também, né, que são feitos. Então, mas que para determinados concursos internos, eu sou soldado, eu quero ser cabo. Né? Então, você vai ter ali um tempo de serviço que nós chamamos de interstício, né? Tempo mínimo naquela graduação para que você possa ascender à graduação seguinte. Então, de soldado ele vai ser cabo, depois de cabo ele vai ser terceiro sargento, depois segundo sargento, primeiro sargento, podendo chegar ao ápice da carreira de praça, que é subtenente. É o ápice. É o ápice. É a patente mais alta? É a graduação. Patente, sim. É patente em sentido amplo, né? Vai ser a graduação mais alta. Porque quando a gente fala de praça, nós falamos de graduação. Quando a gente fala de oficial, nós falamos de posto. Mas ambos, na verdade, constituem esse gênero maior que é a patente. Né? Então, mas o praça, então, ele começa como soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Né? E como é que é a identificação deles? A identificação dos nossos praças é pelas divisas nos ombros. Né? Então, ele é soldado, ele vai ter uma divisa, e à medida que ele vai ascendendo na carreira de praça, esse número de divisas vai aumentando, né? Até que ele chega a subtenente. Subtenente vai ser o único praça que vai ter uma insígnia, né? Um símbolo no ombro. Então, o subtenente ele já deixa de ter a identificação aqui nos braços e passa a ter a identificação aqui no ombro, tal qual o oficial, né? Tal qual o oficial. Então, é quando ele vai ter aqui o triângulo ali nos ombros, né? Temos alguns subtenentes aqui na nossa terceira companhia, né? Já a carreira de oficial, Alan, ele inicia, então, enquanto ele é aluno, ele é chamado de cadete. Cadete. Isso. Ele é chamado de aluno oficial ou cadete. Geralmente se fala cadete. E aí ele vai percorrendo ali os períodos desse CFO, que é o curso de formação de oficiais, né? Então ele ingressa como um cadete do primeiro CFO, que a gente fala, né? Ele vai ter uma identificaçãozinha aqui no ombro, né? Uma barretinha. Depois ele vai ser um cadete do segundo CFO, 2 barretinhas. Depois um cadete do terceiro CFO. E depois quarto CFO. As 4 barretas aqui. 4 CFO seriam 4 semestres. 4 semestres. 4 semestres. Antigamente, os cursos de formação de oficiais, eles tinham a duração em média de 4 anos.
mas não tinha como requisito o ensino superior. Então as pessoas entravam mais novas, né? Entendi. 17, 18 anos, e aí se ficava mais tempo. Hoje, como nós já entramos com curso superior, eles reduziram esse curso para um período maior. Tá. A carga horária continua bem elevada, né? Tá. Mas é um curso de 2 anos, né? 2 anos. Então cada CFO equivale a um semestre, por assim dizer. Tá. Então vamos lá. Cadete, depois se formou, aspirante. É o aspira, né? Que a gente lembra lá do Tropa de Elite, né? O aspira. Né? Então ele é o aspirante. Aspirante é oficial, que é como se fosse um período de estágio, em que ele vai ser testado, né, nas mais diferentes funções para ver se de fato ele está habilitado a ingressar efetivamente na carreira de oficial. Deu tudo certo, passou no aspirantado. Ele começa então como segundo tenente. Como segundo tenente, então ele vai ter uma estrelinha prateada no ombro. Foi passando o tempo, percorreu o interstício mínimo, né, para aquele posto, ou seja, o tempo mínimo naquele posto de segundo tenente. Ele foi bem avaliado semestralmente, nós passamos por avaliações semestrais, né? Ele fez ali o teste físico, ele vai ascender a carreira de primeiro tenente. 2 estrelinhas prateadas. Depois, mais uma vez, ele vai continuar naquela função, naquele posto, né, de primeiro tenente, até que ele pode ser promovido a capitão, né? São 3 estrelas prateadas, né? É oficial intermediário. Depois, ele vai fazer um curso que se chama C100, curso de Comando Estado-Maior na corporação, que tem um status de especialização, né? Ele é uma pós-graduação. Geralmente nós fazemos na UDESC essa pós-graduação, para que o oficial ele seja habilitado a se tornar o quê? Um oficial superior. Oficial superior é quando ele começa a carreira ali como major. Tá. Então veja bem, segundo tenente, primeiro tenente, o estatuto se chama de oficial subalterno. Capitão é oficial intermediário. Tá. Depois, para se tornar major, ele tem que fazer essa especialização. E aí ele ingressa, então, como major, depois tenente-coronel e, por fim, coronel. Que são as 3 estrelas douradas, né? 2 estrelas douradas e uma prateada, tenente-coronel. 1 estrela dourada e 2 prateadas é o major. Então é como se fosse assim, você ganha as estrelas prateadas, depois você vai dourando cada uma das estrelas. Entendi. Dourou uma, é major. Dourou 2, tenente-coronel. Dourou as 3, é coronel. No exército você continua, né? Então depois de coronel você tem outras funções, tem o general. E não existe general na polícia militar, no bombeiro militar. Não existe. Não existe. Para em uma dúvida coronel. que eu tinha. Para em coronel. Não tem general. Não tem general. E essa dourada que tem no ombro do senhor? Essa aqui, ela é prateada aqui. Se você a gema, tem uma douradinha aqui. Tem uma. Essa aqui? Isso. Essa aqui é só a botoeira. Ah, tá. Essa é a botoeira. O que vale são essas 3 aqui. As 3 primeiras. Isso, né? Então esse círculo, essa adjacência aqui prateada é que vai identificar ali a questão do oficial antes dele ingressar como oficial superior, né? Então a próxima que vai vir vai ser a primeira dourada. Exatamente. Muito bom. É isso. O senhor entrou com quantos anos? Eu entrei com 26 anos. 26 anos. E desculpa a pergunta, o senhor tá com quantos eu tô anos? com 38. 38 anos. 38, né? Entrei então em 2012, né? Já tô com 12 anos aí de bombeiro, somado ali aos 4 anos de polícia civil, tô com 16 anos de segurança pública. Caramba. É muito novo, cara. É muito comecei bom. Novo ali. Oh, muito massa, muito massa. E essa questão da carreira militar, né, a questão das patentes, das graduações, como o senhor mesmo fala, é uma dificuldade, uma dúvida que o pessoal tem, principalmente na hora que vai se candidatar, né, vai fazer a prova ou vai fazer o estudo, né. Uma das perguntas que eu tinha colocado era por que para ser oficial existe tão pouca vaga e para a praça tem mais vagas, né? Sendo que um é para gestão e o outro é para operacional. Seria por isso? Porque o operacional precisa mais e a gestão precisa menos? Por que, por exemplo, eu acho que o último concurso teve quantas vagas para oficial? Eu não lembro de cabeça. Geralmente são o quê? Umas 10 né? vagas agora para os colegas que passaram para a academia da Polícia Militar. Foi 500 vagas, né? Então foram bastantes, graças a Deus, né? Que estamos precisando aqui no estado. Mas assim, por que existe essa diferença? O senhor saberia me dizer? Eu acho que é algo natural, até se a gente for olhar na iniciativa privada lá. Você tem quantos gestores na sua empresa? Eu tenho 1. Quantos executores? 18. Então. Boa. Então, isso responde a sua pergunta, né? Não adianta a gente ter um monte de gente fazendo gestão se você não tem quem esteja na linha de frente. Tá. Né? Então, o número de pessoas na linha de frente ele tem que ser maior. Tá. Né? Para que a gente tenha essa pirâmide funcionando. Se você tem um monte de gente dando ordem, né, tal, fazendo gestão e desenvolvendo planos estratégicos mirabolantes, mas sem as pessoas para capilarizar, para fazer acontecer esse plano, não vai resolver. Entendi. Né? A gente não vai chegar a lugar algum.
Mas essas vagas, né, de oficial e de praça, elas são regulamentadas por uma lei, né? Então tem uma lei que já define, né? E eventualmente ela pode sofrer alguma alteração. Aumentou o número de vagas, né, tal, para determinada graduação, para determinado posto, né? Mas existe uma lei que é baseada em um estudo, né, que é feito pela corporação, feito pelo governo do estado, para que a corporação ela possa continuar funcionando de maneira harmoniosa. Porque a partir do momento que a gente inverter, né, essa pirâmide, você tiver mais gente fazendo gestão do que gente fazendo acontecer o negócio ali na ponta, vai começar a dar problema. Entendi. Muito bom, muito bom. E hoje, essa questão da gestão, por exemplo, a gestão é uma coisa que me fascina. É algo que eu amo fazer, gestão. É algo que fascina o senhor também, o senhor gosta da gestão, então realmente se encontrou dentro da gestão dentro do bombeiro, assim? Com certeza, Tala. Sempre é algo que às vezes se manifesta desde pequeno, né? Essa vontade de liderar, né? De puxar o grupo. Eu joguei futebol também muitos anos da minha vida, né? E sempre também tinha aquele espírito de querer motivar o grupo ali, né? De tentar fazer acontecer, de me preocupar, né? Com aquela pessoa que está do meu lado, né? Não olhar apenas como mais um número, né? Ou mais uma matrícula, né? Sim. Utilizando a nossa linguagem aí da corporação. Então, por isso que eu mencionei para você, né? Quando eu estava na Polícia Civil, a minha função era a função mais ligada ali à execução, né? Então, quando apareceu essa possibilidade de ingressar como oficial do Corpo de Bombeiros Militar, eu vi essa possibilidade de efetuar gestão, né? De realmente poder liderar um grupo de pessoas em prol de um objetivo comum, né? Eu me senti muito desafiado e muito motivado para isso, né? Então, gosto muito, né, de estar nessa função de liderança. Porque se você for olhar na nossa corporação, por mais que às vezes o militar ele seja um oficial, às vezes ele vai estar num universo pequeno de gestão. Né? Tem alguns militares que são chefes de seção em que há poucos militares, igualmente importante, tá? Que fique claro, obviamente, né? Lembra, né? Todas aquelas engrenagens têm que funcionar para acontecer. Não existe uma função mais importante que a outra, né? Sim. Mas eu estar na função de comandante me motiva mais. Né? Então, quando eu trabalhava em Blumenau, antes de vir para Brusque, eu também liderava uma equipe grande de pessoas, né, na parte de fiscalização de segurança contra incêndio. Né? Então, isso me motivava, porque é muito desafiador. Legal. Né? Lidar com as pessoas é algo muito desafiador. Longe de ser fácil. Na verdade, é extremamente complexo. Né? Mas foi isso, por exemplo, que me motivou a cursar a psicanálise, né? A minha formação em psicanálise, entender mais sobre a mente humana, a psique de cada pessoa, né? Então, isso me motivou, né? Porque você tem que entender aquele ser humano, entender que ele é composto de vícios e virtudes, né? Que ele não é uma máquina, né? Que vai funcionar sempre da melhor forma possível e procurar, na verdade, entender, procurar dar as condições para que ele funcione bem, né? Para que ele também se sinta bem, né? Porque nós somos seres humanos para além da farda, né? Então, eu tenho um hábito de, muitas vezes, chamar os militares, né, que fazem parte ali da minha equipe, não apenas do nome de guerra, né? Porque, às vezes, ele fica tão ali imerso nesse contexto e que muitas vezes ninguém mais chama ele pelo primeiro nome, né? Entendi. Nós temos o nome de guerra. Meu é Basílio, né? Sim. Mas antes de ser Basílio, eu era Rodrigo. Certo. Né? Então, temos outros militares, sei lá, botei ali o Júnior, né? O Júnior, mas o Júnior ele tem um nome, ele é o primeiro nome, ele tem o Ademir. Às vezes eu chego e brinco com o pessoal, ô Ademir, ele até fica meio perdido, né? Porque tá tão acostumado com o nome militar, né? Mas na verdade é para mostrar que além dessa farda, além dessa matrícula, existe um ser humano. Legal. Um ser humano que tem problemas em casa, né? Que tem medos, tem angústias, né? Tem traumas. Né? Então, não adianta eu tratar aquela pessoa como mais um, não quero saber, vai ter que funcionar. Não funciona assim. Nós somos seres unos, né? Então, o que acontece em casa repercute no trabalho e vice-versa. Então, se você não entende, você não procura gerenciar esse contexto dessa forma, eu vejo que é uma gestão mais desastrosa. Sim, e às vezes a gente trazemos, né, a nossa visão como o bombeiro que não tem medo de nada, não tem nenhuma fobia. É o bombeiro, tem um cara querendo se suicidar de um prédio de 50 andares. Não, o bombeiro, fica tranquilo que o bombeiro vai salvar. Mas talvez o bombeiro ele pode trazer um trauma também, né? Não que ele não consiga ajudar, mas eu acho que atrás do profissional, do bombeiro, existe um ser humano. E esse ser humano ele pode esconder esse trauma dele, ele conseguir esconder esse trauma dele para conseguir salvar o próximo.
né? Exatamente. Acho que mais do que esconder o trauma, desculpa, não tinha mais do que esconder o trauma, mas na verdade é superar esse trauma, né? O Aristóteles tinha um conceito assim de coragem que eu gosto muito, né? Que ele dizia que coragem não é ausência de medo, né? Coragem é você continuar em frente apesar do medo. Então, o medo vai estar ali, mas você continua, né? Não significa que o medo não existe. Ele existe e é importante que ele exista, porque se você perde o medo, você se torna inconsequente. Né? E aí você se torna irresponsável. Não, eu já faço isso aqui há 20 anos, vou colocar esse EPI pra quê? Nunca aconteceu nada. Naquele dia vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Né? Então, coragem não é ausência de medo. É você continuar em frente, apesar do medo. A despeito do medo, você segue em frente. O bombeiro é isso. Né? Muitas vezes ele vai estar com medo, mas ele vai estar bem treinado, ele precisa estar bem treinado, ele precisa estar com a técnica em dia. A equipe. Né? A equipe tem que estar entrosada, né? E ele tem aquele objetivo muito claro, né? Naquele momento ele vai superar o medo dele em prol daquela vida que está ali. Exato. Isso é muito bom. E isso é uma das maiores qualidades, virtudes do bombeiro, né? Não esconder, mas superar o próprio medo em prol daquela vida que está esperando o socorro dele, né? Exatamente. Porque o civil que está ali, o bombeiro chegou, meu herói. E é o herói. Então ele tem que fazer alguma coisa para ajudar. Muito bom. Muito bom. O senhor quer tomar uma aguinha? Fica à vontade. Olha. Depois tu vê se o... Tá, beleza. Só para ele não ficar de fora esperando. Então, para quem está nos assistindo, eu ia pedir pro senhor talvez dar um conselho ou até um bizu, uma dica, principalmente para quem está estudando ou para oficial, para praça, né? E aqui, algumas das perguntas que a gente acabou recebendo hoje no nosso Instagram, acho que foi umas 3 ou 4, por que tem essa dificuldade maior e por que essa prova de oficial é mais difícil que a de praça? Por que existe esse grau de dificuldade maior? E o que a pessoa que está estudando pode fazer para conseguir chegar nesse objetivo como oficial? Como oficial. Bem, por que a prova é mais difícil? Olha, o que a gente pode dizer, né? Desculpa interromper. Estou estudando há 3 anos para oficial. Só que o que eu estudo nunca cai. É isso que botaram. Entendi. O que eu estudo nunca cai. Nunca cai. Eu entendo o que ele está dizendo, tá? Porque o que acontece? Quando a gente estuda, né, Alan, o conteúdo do edital costuma ser um conteúdo muito extenso. Tá. Né? Ele é muito extenso. Então é natural que você acabe, muitas vezes, focando em determinadas matérias, determinadas disciplinas, em detrimento de outras. Tá. Né? E aí, quando cai aquelas matérias que você mais domina, é bom. Poxa, essa aqui eu domino. Quando cai aquelas que você menos domina, não é bom. Por isso que, às vezes, algumas pessoas, não estou dizendo que é o caso desse colega aí que perguntou, mas algumas pessoas acabam caindo numa armadilha da mente que é estudar aquilo que é menos desconfortável. Então, assim, eu sou de humanas, eu gosto de estudar direito. Vou estudar direito administrativo, direito constitucional, direito penal, que eu adoro direito, né? Tá, mas e a matemática? É a matemática que vai te derrubar, né? Então, não é o direito, você já tá, beleza, você tá habituado, você às vezes não sabe exatamente ali aquela minúcia da questão, mas você tem uma noção do todo, você tem uma noção dos princípios, você vai conseguir acertar. Tá, mas e a matemática? Não, mas a matemática eu não consigo estudar, capitão, pô, essa aí... Então, é justamente no seu ponto fraco que você vai cair. Exato. Né? Exato. Então, assim, se ele tá estudando, não tá caindo o que eu tô estudando, na verdade, tá caindo o conteúdo do edital. Né? Mas então, só que pode ser que ele esteja focando em alguma coisa, né? Que não seria ali, ou seja, o ponto forte dele. Então ele tem que fazer essa avaliação. Quando eu fui estudar, por exemplo, para o CFO, vou dar então o meu exemplo, né? Tá. Lembrando que cada pessoa tem uma vivência. Exato. Então, assim, para o concurso do CFO, eu já vinha muito afiado nessa parte de humanas, né? Então, já estudava com muita frequência, até pelos concursos que eu prestava, né? Direito constitucional, direito administrativo, direito penal, né? Mas, como eu mencionei para você, há tempo eu já havia me afastado de disciplinas como matemática, química, física. Então, tinha pouco tempo, saiu o edital, né? Eu vou estudar aquilo que eu já estudo há mais tempo? Óbvio que não, né? Se tiver tempo, eu faço uma revisão. Do contrário, eu vou focar naquilo que eu não venho estudando. Então, naquela ocasião, o meu foco foi matemática, química e física. Sabe? Era matemática, química e física, matemática, química e física. Porque era o meu ponto fraco. Era o meu ponto fraco. Então, eu tinha que investir no meu ponto fraco. Redação. Redação não. Redação eu vou bem. Então, vou gastar ficha com redação, sabendo que habitualmente eu vou bem? Não. Pode ser que naquele dia eu vá mal, mas estatisticamente eu vou bem.
né? Então, vou focar naquilo que é o meu calcanhar de Aquiles. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas assim que por eu ter vivenciado essa questão de concurso por um bom tempo, né? Tem uma outra história de concurso público que eu posso compartilhar aqui também, que foi a minha história no concurso da Polícia Federal. Que eu acho que é interessante, assim, para algumas pessoas levantarem a cabeça, né? Mas, Alan, o que acontece? A pessoa, eu falo, estudar dói. Estudar alguma coisa que você não gosta, dói. Né? Maneira de dizer assim, mas dói, é desconfortável. Pô, eu queria estar aqui lendo, sei lá, Machado de Assis, né? Queria estar aqui, sei lá, estudando direito constitucional. Não, mas estou tendo que estudar aqui o raciocínio lógico, né? Estudando essa parte aqui da física que, meu Deus, cara, não. Sim. Dói, eu sei que dói, é desconfortável, mas é justamente ali que vai fazer a diferença, né? Então, o conselho que eu dou é esse. Você, olha, foque naquilo que você talvez esteja deixando mais, né? Ali, né, para escanteio de lado e torcendo para que não caia. Né? Na verdade, pode ser que isso é que esteja te derrubando. Resumindo, pessoal, foca no teu calcanhar de Aquiles, tá? Aquilo que tu não gosta de estudar, vai lá, pega o caderno, abre o livro e, ó, mete a cabeça. Muito bom, gostei. Uma curiosidade minha também, tá? Foi uma pergunta, mas é uma curiosidade minha também. Como é que funciona a escola militar de um oficial? São 2 anos, então é um tempo muito maior que de um praça, obviamente, né? De manhã teoria, à tarde uma corridinha, uma praticazinha, um acampamento de quantos dias? Como é que funciona assim até a formação assim? Pois é, Alan, nossa, eu vou te falar que da mesma forma que... É semi-internato, né? Semi-internato, tá. né? Ou seja, eu ficava lá o dia inteiro, né? E só ia embora para dormir. E voltava no... A exceção daqueles dias em que eu estava de serviço, né? Tá. Sentinela, cadete de dia, né? Que é ficar responsável pelas demandas ali do centro de ensino, né? Então, enfim, era bem puxado, assim, né? É um período muito intenso. Saudades? Eu não tenho saudades, tenho boas recordações. Boa. Saudade muitas vezes ali, lembrando o Rubem Alves, é a sua alma querendo voltar para algum lugar, né? Eu não tenho vontade de voltar para aquele lugar, né? já a carcaça ralou bastante naquele período, né? Uma rotina estafante, mas assim, boas recordações, né? De aprendizado muito, muito grande. A convivência, né? Então, a convivência com seus colegas, né? Com essa diversidade de coisas, né? Ela é muito grande, então... É um período, assim, que é um período muito intenso. Tá. Né? Muito intenso. Bem, sobre as disciplinas, né, Alan? É uma formação muito variada, né? Porque, diferentemente do contexto policial, né? A polícia civil, a polícia militar, elas têm uma área de atuação um pouco mais fechada, né? Então... Bom, é aquela área ali policial, né, que nós sabemos, né? Polícia Civil mais na parte investigativa, a Polícia Militar mais na parte ostensiva. Mas nós sabemos que hoje em dia ambas trabalham nas duas esferas ali, né? No caso do bombeiro militar, é difícil você falar, né, Alan? Você que é bombeiro civil também aí, bombeiro comunitário também, né? Qual que é a área que o bombeiro não vai atuar? Pois é. Né? Então, deu alguma catástrofe, algum problema, né? Vai chamar quem? Vai chamar o Corpo de Bombeiros, né? Se ninguém mais resolveu, chama o bombeiro, né? Pra gente poder realmente entregar essa resposta. Então, nós temos desde disciplinas extremamente teóricas, né? Ligadas à parte de química, física, até as disciplinas práticas, né? Então... Temos inglês, né? O inglês voltado à prática bombeiro militar. Temos disciplinas relacionadas à parte de logística, finanças, gestão de pessoas, a parte de comunicação social, aí as disciplinas ali operacionais, combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, resgate veicular, busca terrestre, salvamento em altura, noções de mergulho, salvamento aquático... técnicas de ensino também, né? Porque o bombeiro oficial, sobretudo, ele tem esse princípio, né? Essa intenção de que ele seja um disseminador também do conteúdo, né? Seja um instrutor. Então, o oficial ele também é formado para ser um instrutor, né? Na academia. Então, é uma formação muito variada, né? A gente brinca que durante o curso você tá ali muitas vezes naquele momento aquele chá de cadeira, né? Então, aquele universo teórico muito intenso, né? Você não aguenta mais ficar naquela cadeira,
Ai, que vontade de ter uma disciplina prática. Aí você vai pra disciplina prática. Sai correndo. Aí você vai na disciplina prática, dá 2 dias, você fala assim, meu Deus, eu tô morto, que saudade da sala de aula, né? Que saudade do ar-condicionado. Porque, na verdade, é isso, né? Não tem, assim, sossego. Sim. Né? Não tem. Realmente são 2 anos ali intensos, né? Intensos e como tem que ser. A formação, ela tem que ser intensa, né? A gente fala que é no fogo mais forte que se forja o aço bom, né? Boa. Então é isso. A formação, ela tem que ser sofrida mesmo. Ela tem que depurar as pessoas que ali estão, né, Alan? Tem que tirar aquele verniz que a gente fala, né? A pessoa ela tem que realmente ser levada ao extremo, né? Ser levada ao limite, ser testada, né? Tanto física quanto psicologicamente, porque a responsabilidade vai ser muito grande depois de formado. Né? Então, eu sigo essa linha, né? Até quando tenho a oportunidade de ter algum contato aí com os bombeiros comunitários, ou mesmo na formação de praças, né? Que eu vou ministrar alguma instrução, eu sempre sou dessa linha de que, olha, tem que ser rígido, tem que ser duro durante a formação, né? Porque é preciso formar esses seres humanos que sabem lidar com a pressão. Boa. Sabem aguentar o tranco. Boa. Né? Do contrário, meu amigo, o mundo, ele é formado de contingências, a nossa atividade é lidar com a desgraça, né, em grande medida, é lidar com ocorrências que as pessoas estão gritando, que as coisas estão fora do controle, é entropia, é caos. Então, meu amigo, você tem que estar pronto para lidar com isso. Exato. Concordo 1000%. 1000% mesmo, assim. E essa questão de ser rígido, mas ser pontual no objetivo, né? Então, se eles estão ali para ser bombeiro, seja comunitário, seja bombeiro civil, seja bombeiro militar, eles têm que ter essa postura, né? E a sociedade, ela também cobra por isso, né? Então, eu até brinco às vezes, né? A diferença de um bombeiro para um socorrista. Respeita a função do socorrista. Tenho vários alunos que são socorristas que estão assistindo, mas o socorrista não tem tanta essa cobrança da sociedade. Uma vez eu fui cobrir um evento de jiu-jitsu e eu fiquei só na parte de incêndio, de brigadista particular. E na parte de APH, eu tinha os socorristas. Porque jiu-jitsu, né, porrada, bomba ali, o pessoal tava tendo lesão direto ali. Só que enquanto eles não estavam atuando, eles estavam sentados, com o pé, né, numa cadeira, comendo uma fruta e tal. Não tinha uma cobrança de uma sociedade. Agora imagina, né, eu até falei para os bombeiros, imagina vocês ali sentados. Vocês iam querer estar sentado comendo? A sociedade ia chegar ali, ia ver vocês ali e vocês iam perder esse respeito, né? Comendo uma maçã. Depois a criança veio uma criança assim do lado do bombeiro. Posso tirar uma foto? Porque tem essa visão do bombeiro, sabe? Então é algo que tu carrega lá da tua infância para a tua vida adulta. E antes do senhor Basílio ser Basílio, né? Ele foi Rodrigo. Ele é Rodrigo. Foi o que o senhor comentou comigo agora. E entrando um pouquinho na vida pessoal do senhor, rapidamente. O senhor é casado, tem filho, não tem filho, pai de pet, mora em Brusque ou mora em outro lugar, vem todo dia para Brusque. Como é que é a vida pessoal do senhor, assim, de uma forma bem simples, assim, mas só para o pessoal entender, porque quando eu entrei no Bombeiro Militar, tinha o meu instrutor, que era o instrutor Lopes, né? Hoje ele é 3º sargento. Então, eu vi aquele cara como um ídolo. Meu Deus, cara, esse cara é o cara, eu quero ser aluno desse cara. Eu fui peixe dele ainda, né? Me lasquei. Mas ele tem uma vida pessoal e a gente não conhece a vida do militar fora do quartel, né? E a gente nem pergunta. E é uma curiosidade, eu acho, né? É uma curiosidade de todo mundo para saber essa pessoa sem essa farda, né? Sem essa roupa com esse respeito. Como é que é essa vida fora? Então, Alan, sou muito bem casado, né? Sou muito bem casado. Eu não tenho filho, né? Tá. Tenho um petzinho, né? Pai de pet, Pai então, de pet. né? Pai de pet. Eu sou fascinado por cachorro, né? Legal, eu adoro também cachorro, sou. cara. Eu confesso que é meu ponto fraco, né? Tá. Até eu e minha esposa, quando a gente vai assistir algum filme que tem cachorro, é certeza que vai ter lágrima, né? É o ponto fraco. Ponto fraco. Pá! Meu Deus, Descobrimos o ponto fraco cara. do capitão, Cara, galera. mexeu com o cachorrinho, olha, meu coração ele fica mole, tá? Mas eu sou natural de Goiás, né, como eu mencionei. Né, sou natural de Goiás, morei lá então até os 21 anos. Depois eu mudei para Santa Catarina. Minha mãe mora em Blumenau, meu irmão também, né? Mas ainda meu pai mora em Goiânia ainda. Entendi. Então tenho essas raízes, né? Fortes. Então quando saiu de Goiás não veio para Santa Catarina à toa, porque tinha os pais aqui. Não, minha mãe veio depois. Meus pais são depois? divorciados. Minha mãe, então, ela veio na sequência. Viemos eu e meu irmão. Na sequência, ela veio. Entendi. Isso. E meu pai ficou por lá. Né? Então, meu pai ainda mora lá. Tá. Meu pai, meus avós maternos, né? Então, ainda tem esse vínculo ali com a cidade de Goiás. A gente brinca, né? E meu irmão, na verdade, quando alguém pergunta, né? Vocês vieram de Goiás e tal? Ele fala assim, na verdade, a gente veio pra tentar uma dupla sertaneja, né? Porque goiano é a dupla sertaneja. Aí não deu certo. A gente entrou na polícia, né? Porque... Deu mais do que certo, né, galera? Mas talento musical zero, né?
Então, Mas me falaram que o senhor toca um violão. Não, nada. Não? Ixi, talento musical zero. É? Tentei, tá? Fiz um dia de aula de violão. Não deu certo. Falei assim, não é pra mim. Ixi. Não vou insistir que não vai dá. dar. Meu negócio é mais nas artes visuais, literatura, gosto bastante, né? Tá. Sou uma pessoa de hábitos simples, né? Tá. Nada extravagante, nada Legal. excêntrico, assim, né? Esporte radical, caro, assim. Não sou Andar de moto. Não, moto não, nem pensar. Tá. Né? Não sou de esportes radicais. Tá. Né? Se tiver que. Você fala, se tiver que descer de um rapel de um prédio de 36 andares, como já aconteceu, eu desço. Né? Mas é algo que me dá aquele prazer, aquela adrenalina viciante. Não. Sim. Eu vou pra cumprir a missão. Né? Mas então eu não sou um cara dos esportes radicais. Gosto de jogar um futebolzinho, né? Futebol eu gosto bastante. Algo de boa. De boa, né? Gosto de desenhar, né? Gosto bastante. Então, apesar de não trabalhar mais na área, né? Não exercer essa atividade profissionalmente, mas é algo que constitui um hobby muito, muito presente na minha vida, né? Legal. Então, desenho, a leitura, mas assim, vida tranquila, vida simples, né? Bem tranquilo. Claro, quando a gente coloca ali a farda, né? Então, sempre existe a liturgia do cargo, né? A liturgia do cargo, ou seja, não é agora só o Rodrigo que está aqui, né? Eu represento uma corporação. Exato. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? A sociedade espera algo, né, de quem está na minha função. Né? Colocou essa camisa vermelha aqui, né? Colocou essa farda, muda tudo. Claro, quando eu tiro, eu continuo sendo bombeiro, né? Mas quando eu estou com essa farda, mais ainda, né? Então, eu tenho que sair um pouco daquele discurso muito egóico, muito voltado ao eu, e tem que ser um discurso alinhado com o quê? Com a corporação, uma corporação que existe há quase 100 anos, né? E você trouxe muito bem ali aquela questão do bombeiro. Independentemente de ser bombeiro militar, bombeiro civil, bombeiro comunitário, brigadista, a partir do momento que você aparece com o termo bombeiro, meu amigo, postura. Né? Então, eu cobro muito essa questão da postura do meu pessoal. Então, que bom que você cobra também, né? Porque é um nome que precisa ser honrado e respeitado. A sociedade, ela vai olhar, bombeiro, muitas vezes ela realmente não vai saber diferenciar se é bombeiro militar, bombeiro civil, bombeiro comunitário. E assim, o que ela quer? Ela quer ser bem atendida. Exato. Ela está numa situação de dificuldade e ela quer receber um atendimento. Certo? Não interessa se é bombeiro militar, se é bombeiro civil, se é bombeiro comunitário. Ela precisa ser bem atendida. Né? Então, a responsabilidade é muito grande. Né? Então, esse nome não pode ser banalizado. Amigo, você está ali ostentando esse vocábulo bombeiro, tem que ser honrado, tem que ter postura e tem que fazer jus a ele. Com certeza. Para a gente conseguir finalizar essa entrevista, que está muito boa e é muito longe, mas eu quero fazer umas perguntas que são bem objetivas. Eu vou falar uma palavra e o senhor vai me devolver o que representa ela para você, tá? Vamos ver se vai dar certo. Algumas pessoas perguntaram no Instagram, daí eu coloquei aqui, a Valéria passou pro senhor, né? Espero que dê certo. Um desafio dentro da profissão. Um desafio dentro da profissão. Não precisa ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um contexto também. Essas perguntas eu acho tão difíceis, tá, Alan? Porque, assim, Porque o desafio, muitas vezes, ele está em você resolver os problemas daquele dia. Tá. Sabe? Então, cada dia que a gente tem uma série de desafios, né? Tá. E esses desafios, eles não são menores do que outros desafios que virão. Tá. Né? Tem aquela passagem do caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Boa. Né? Então, assim, é quando você vai caminhando que as questões vão surgindo. Um desafio, olha, na verdade é continuar ascendendo aí na carreira, de maneira honrada, né? Sem desrespeitar ninguém, né? Procurando deixar boas memórias naqueles bombeiros que ingressam na reserva, né? Buscando fazer o melhor trabalho possível para o cidadão. Então, assim, eu não tenho assim grandes anseios de desafios, sabe? É realmente procurar fazer o meu trabalho da melhor forma possível, respeitando quem está comigo nessa caminhada, né? Porque a gente vai passar, essa corporação vai continuar, né? Então, eu não tenho essa vaidade, sabe? Não, quero sempre fazer da melhor forma possível. Boa. O medo. O medo, olha... Geral, pode ser de sapo, pode ser de medo nós temos vários, né? O Guimarães Rosa dizia que todo dia surge uma forma diferente de medo, né?
O medo, ele se renova, né? Ele se multiplica, Ou né? se descobre a cada se dia. descobre novos medos, né? O medo, como eu mencionei, ele não é, né? A coragem não é a ausência desse medo, né? Você continuar apesar do medo. E o medo é importante para te trazer para a realidade. O medo é importante para te dar, para te trazer humildade, né? De você entender. Por mais que você seja treinado, por mais que você seja capacitado, você é ser humano, você é homo sapiens, você sangra, você tá sujeito a cair. Boa. Né? Boa. Você tá sujeito a cair, certo? Ninguém tem garantia de nada, você acorda, você não sabe se você vai terminar o dia. Essa é a grande verdade, né? Boa. Então, o medo, eu tenho medo de... Tenho medo de perder os meus familiares, eu tenho medo de ver as pessoas que eu amo sofrerem, né? Então, o sofrimento das pessoas que eu amo me traz sofrimento, né? Então, esse é o medo, né? Boa. Mas, novamente, né? Acho que o medo é importante para trazer essa humanidade. É porque daí tu vai ter o cuidado, né? Se tens esse medo, tu vai ter o cuidado com os teus familiares. Exatamente, você vai ter o cuidado. Claro, né? porque se não tivesse esse medo, tá tudo certo. É isso. Né? O medo, ele não pode te paralisar. Exato. Né? O medo ruim é quando ele te paralisa, né? É quando esse medo ele se transforma em fobia. Em trauma. Exato. Então você tem uma fobia. Já tive uma aluna do curso de bombeiro comunitário que ela tinha um trauma muito grande e uma claustrofobia que a impedia de colocar a máscara de respiração, né? Então ela não conseguia colocar aquela máscara. E aí como é que ela ia entrar no incêndio? Exato. Né, Alan? Como? Né? Como é que eu ia colocar essa pessoa na guarnição? Então um grande... nós nos dedicamos bastante durante a formação dessa aluna para que ela fosse paulatinamente perdendo esse medo. Exato. Superando esse trauma. Porque na verdade o trauma dela não estava naquela máscara. Né? Existia um trauma anterior, né, que repercutia naquele momento. Né? Ali era só um sintoma de um trauma que existia. Exato. Então, claro que não fomos só nós, né? Ela fez um acompanhamento com a terapeuta dela, né? Ela trouxe luz para essa sombra, né, que estava sempre presente ali. E ao término do curso ela conseguiu superar. Ela conseguiu superar, ela conseguiu colocar a máscara, de arrepiar assim, né? Ela conseguiu entrar depois em incêndios, efetuar um bom combate. Né? Então, como você mencionou, a gente estava conversando, né? O curso ele serve para isso também, né? Para a pessoa mergulhar nesse autoconhecimento, para ela se conhecer, para ela se superar, né? Eu, quando entrei no CFO, eu morri de medo de altura. Tinha muito medo de altura. E eu me lembro quando é que surgiu esse medo de altura, o gatilho. Quando eu era criança, que um amigo da família, ele pegou e fez brincadeira de aviãozinho, eu morava em prédio, né? E como se fosse colocar pra fora da janela, né? Um aviãozinho assim. Brincadeira bem sem graça, né? Eu lembro que eu senti um gelo tão grande no meu coração. Pronto. Que a partir dali, meu amigo, a altura pra mim virou um tabu. Já era. Então eu tinha esse medo. Pô, como é que eu vou lidar com a altura no bombeiro? E aí eu fui na instrução de somente a altura, vencendo pouco a pouco. Aprendendo a confiar no equipamento, entendendo, né? A capacidade de resistência daquele equipamento, os backups que existem, né? Aprendendo a técnica até que eu superei, né? Ao ponto de fazer rapel de prédio de 36 andares. Mas foi um processo. Com certeza. E o processo ele precisa ser respeitado para você atingir o propósito. Exatamente. Então, se você pular esse processo, o propósito nunca vai ser alcançado. Não, tem que seguir as etapas. Exatamente. É isso. E falasse agora do empurrar ali, do medo de altura, eu detesto, odeio, não consigo chegar perto de comida japonesa. E eu queria saber o motivo, porque todo mundo gosta de comida japonesa, todo mundo come, o senhor gosta? Sushi? Eu sou fã. E sushi. E a minha ex-namorada, não, precisa comer sushi. Tá, vamos comer o sushi. Cheguei lá, não consegui comer o sushi. E aí eu conversei com a minha mãe. A minha mãe me falou pra mim que quando eu era pequeno, tinha uns 5 anos, eles foram comer frutos do mar e o meu primo empurrou comida, peixe cru, na minha boca. Pronto. E aí eu vomitei e joguei tudo para fora. Então, lá atrás, eu nem lembro. Você não lembra? Ela falou que eu era pequeníssimo, assim, Sim, sabe? porque o seu inconsciente, ele já... Vou reprimir isso. Exato. Né? Vou reprimir pra você seguir em frente, né? Eu vou tentar amenizar esse trauma. Mas ele tá ali. A repressão, ela nunca é 100%, né? Freud dizia isso, né? Então, em determinado momento, você vai somatizar isso. Né? Soma corpo, ou seja, isso vai aparecer no seu corpo. Né? Esse trauma que tava ali, ele vai repercutir de alguma forma na sua vida adulta. Né? Então... E repercutiu. Sem mesmo eu saber. Exatamente. Vamos lá, um amor. Um amor? Um amor, uma paixão. Bem, o amor é uma palavra, a gente fala de polissêmica, né? É uma palavra de vários significados, né, Alan? Então, o amor, existem diferentes tipos de amor, né? O amor erótico, o amor ágape, enfim, o amor, ele é uma palavra variada. Um amor e uma paixão, né? Você mencionou. Isso.
São duas coisas diferentes também, né? Então vamos botar a paixão. A paixão, né? A paixão. Olha, se a gente for olhar essa questão eu entendi no contexto que você trouxe, tá? Eu vou trazer aqui essa paixão como uma espécie, assim, de... Talvez um hobby que me acompanha há muito tempo, né? Que tá sempre presente em mim. Isso, uma coisa que te... Pá! Né? Uma coisa que, assim... Bem, Alan, olha, eu acho que o estudo do comportamento humano é uma paixão pra mim. Ô, louco. Isso. O estudo do comportamento humano é uma paixão pra mim desde... Diferencial. Desde pequeno. Desde pequeno é algo que me desperta esse interesse, né? Essa curiosidade, né? Então, estudar o comportamento humano, estudar nesse homo sapiens que nos constitui, né? E, enfim, todos os nossos ancestrais, ver isso no dia a dia e, enfim, o que já aconteceu, o que pode acontecer, isso é algo que realmente me traz essa paixão, assim, sabe? Esse entusiasmo, né? Boa. Talvez o entusiasmo seja uma palavra mais forte. Porque paixão geralmente passa, né? Paixão vem de patos, né? Ou seja, quase uma patologia, assim, ela é uma chama que uma hora se apaga. Né? Eu acho que o entusiasmo, né? Que eu acho que é algo que representa melhor essa sua pergunta. Então, esse estudo do comportamento humano é um entusiasmo que eu trago forte em mim. Boa. Um livro. Difícil demais, tá, Alan? Um livro é muito difícil, né? Porque são muitos, né? São muitos livros. Escolhe um aí. Eu não tenho um livro, tá? Pense o seguinte, é a sua palavra. O pessoal que tá assistindo vai pegar esse livro que tu indicares e vai comprar. Por isso que eu não tenho um livro pra falar pra esse pessoal. Tá. Porque, assim, ó, são tantos que marcaram a minha formação, Alan, de vários contextos, né? De vários contextos, né? Então é muito difícil dizer isso, tá? Esse livro é um livro que ele representa... Não, porque o livro ele depende muito do seu momento de vida, ele depende muito do seu estado de espírito, né? Então isso é muito variado. Eu tenho autores que fizeram parte da minha formação de uma maneira muito contundente e continuam fazendo, né? Então eu gosto muito da literatura existencialista, né? Eu gosto muito de autores como Albert Camus. Aí tem o Mito de Sísifo, que é um ensaio filosófico belíssimo, né? Traz reflexões belíssimas. Desse autor também tem A Queda, tem A Peste, né? Que é um livro magnífico. Eu tenho uma influência muito forte também dos autores russos, né? Dostoiévski, Tolstói. Então, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov. Eu tenho ali O Idiota, Guerra e Paz, Ana Karenina. Então, assim, são livros que foram muito importantes para mim em diferentes momentos. Não tem um livro que fala assim, nossa, leia esse livro que as suas perguntas serão respondidas, né? Então, o estudo da religião é algo que é muito importante, né? O livro faz parte da tua vida, então, a leitura. Desde pequeno. Desde pequeno. Então, o estudo das religiões, né? Então, efetuei a leitura da Bíblia, do Alcorão, né? Livro dos Espíritos. Eu acho que tudo isso é muito importante para te trazer esse aspecto sociológico, né? O ser humano ele vai muito além da superfície. Né? Por isso que, novamente, aquela questão de generalizar. Então, o livro pro Capitão Basílio é esse. Não, ele pode ser esse livro agora, no momento. Né? Mas semana que vem eu já li um outro livro que, de certa forma, contradisse aquele. Né? E justamente essa tese, essa antitese e a formação dessa síntese é que trouxe um enriquecimento. Isso. E um livro para esse determinado assunto. Hoje eu quero estudar o comportamento humano. Então vou ler esse livro. Exatamente. Eu quero ler sobre agora a gestão de pessoas. Minha dificuldade em fazer uma gestão. Vou ler esse livro aqui. Exatamente. Né? Então é muito variado, né, Alan? Sim. Ó, o pessoal que pediu o livro aí, indicação. Uma virada de chave na tua vida. Uma virada... O que foi uma virada de chave em algum momento? Qualquer momento. Pode ser o dia que você decidiu sair de Goiás e vir para Santa Catarina. O dia que o senhor decidiu fazer o concurso, sei lá, uma virada de chave. Viradas de chave, na verdade, né? Eu acho que a vida ela é feita de viradas de chave. Nem fala. Né? Então... A minha é dessa. Né? Sim. O grande desafio, na verdade, é você conseguir se adaptar. Porque mesmo as mudanças que vêm para melhor, né, elas exigem uma adaptação. Exato. Elas têm um tempo, né, de adaptação. Então, que bom que a vida ela não é mais do mesmo, né? Eu vou citar aqui um filósofo, né, que eu gosto sempre de citar, o Heráclito de Éfeso, pré-socrático, né? Nada nessa vida é permanente, né? Ou seja, a única coisa permanente nessa vida é a mudança. Não se banha 2 vezes no mesmo rio. Na segunda vez que você entrar no rio, tanto o rio quanto você serão diferentes. Total. A gente muda o tempo inteiro, né? O Alan de hoje é diferente do Alan de ontem. Exato. Né? E depois dessa conversa vai ser diferente também.
né? Mesma forma em relação a mim. Então, assim, a gente muda o tempo inteiro, né? Essas giradas de chave, elas acontecem. Muitas delas a gente busca, né? Mas essa parcela, ela é muito diminuta, né? Grande parte das mudanças da nossa vida, elas vêm o quê? De maneira contingencial, de maneira inesperada, né? Então, o que eu controlo? Eu controlo uma parcela muito pequena. Uma outra parcela, ela simplesmente vem. E aí, como é que você vai lidar com isso que veio? Boa. Né? Mas sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que a maior girada de chave, né, que realmente pautou a minha vida de uma maneira muito substancial foi quando eu realmente tive a coragem de vir para Santa Catarina, né? Porque abandonar a terra natal, mudar de estado, né? Então, realmente, eu tinha um círculo de amizade, né? Nasci, cresci naquele local e sair daquilo, né? Foi bem difícil. Né? Eu lembro como se fosse hoje a despedida do meu pai ali. Fui até a empresa dele e tal. E, ó, pai, tô indo. E, né? Ele, vai, não quero ficar aqui. Não fala muito, senão eu vou chorar e tal. Então, aquilo me marcou, né? Mas eu precisava dar aquele passo para poder crescer, né? Tanto eu quanto o meu irmão. Então, assim, mas foi uma girada de chave realmente muito forte, né? E depois que a gente teve coragem para fazer aquilo, né? Outras mudanças na vida, elas foram menos difíceis, né? Mas não menos desafiadoras, né? Porque a mudança, ela sempre vai desafiar, né? E é assim. E esse foi um dos maiores passos, então, na vida do senhor? Esse foi um dos maiores passos, tá, Alan? Porque foi no escuro, né? Vir para Santa Catarina foi no escuro. Eu nem conhecia Santa Catarina. Pois é, porque quando eu atrelei a história do senhor, quando o senhor comentou que veio para Santa Catarina por causa que o senhor tinha passado, o senhor e o seu irmão na Polícia Civil em Blumenau, eu já atrelei quando o senhor falou que a sua mãe morava em Blumenau, mas ela veio depois. Então eu pensei, então por isso que ele veio para Santa Catarina, por causa da mãe dele que morava em Blumenau. Exatamente. Mas não, vieram os dois no escuro. Exatamente, no escuro. Tá no escuro, claro, não no escuro porque nós passamos um concurso, né? Então tem a questão da estabilidade do concurso, mas né, o começo foi um começo assim. Mas tudo tem. Eu sou um cara muito de fé, né? Não sei, cada um tem a sua fé, cada um acredita naquilo que pensa, que imagina, que ora, que reza, mas tudo tem um porquê, um pra quê. Então, assim, se veio pra cá, era um porquê. Hoje o senhor casou aqui, encontrou a sua mulher, vai construir a sua família, construiu a sua roda de amizade. Tá certo que, né, amigos, né, vêm e vão, né, os verdadeiros permanecem, mas por um motivo, né, por um motivo específico, o senhor tinha que vir pra cá. E seja pra cidade, seja pro seu casamento, enfim, por algum motivo especial, sabe? Sou muito desse. Mas eu vou fazer a última pergunta do que o pessoal colocou aqui no Instagram, pessoal, porque foram muitas perguntas, tá? Então não tem como perguntar tudo. Já passamos também do tempo, já estamos com outro entrevistado ali fora. Mas foi a pergunta de maior quantidade. Há algum atendimento que foi particularmente marcado ou marcante na sua carreira que você não esquece até hoje? Na verdade, acho que ao longo dessa vida aí, né, de segurança pública, né, Alan, a gente não consegue esquecer os atendimentos, né? Todos eles, na verdade, eles nos afetam de alguma maneira, né? Seja positiva, seja negativamente, né? Como aquela onda que ela vem, ela interage com a areia, daí ela volta já com os detritos daquela areia, né? Aqueles grãos de areia passam a pertencer àquela onda, né? Então, assim, eu tenho realmente várias ocorrências com desfechos bons e outras com desfechos ruins, trágicos, né? Que marcam muito, né? Teve aquela ocorrência recente daquele caminhão com os militares do Exército, né? Os recrutas que caiu lá em Blumenau. Não sei se, acho que foi em 2021, salvo engano, né? Não sei se você lembra. Um caminhão que caiu barranco abaixo, e alguns militares morreram na hora e outros em Blumenau. Isso. Eu era oficial de dia do batalhão, né? Tava em Brusque já, comandando Brusque, mas era oficial de dia. Quando nós estamos como oficial de dia, a gente é responsável pelas ocorrências do batalhão. Né? E aí deu essa ocorrência em Blumenau. No mesmo momento ali, eu saí com a viatura, né? Com o bombeiro comunitário Martins. Chegamos lá, a ocorrência estava em andamento, né? E, enfim, você vê aquelas pessoas, né? Usando uma farda, né? Naquela situação, né? De jovens, né? 18, 19 anos, né? Então, aquilo me marcou muito, né? Um já estava com a cervical já fraturada, né? Em óbito. O outro estava preso, né? Embaixo do rodado ali do caminhão. E o nosso trabalho foi ali de tentar manter a calma dele, medicá-lo, né? Com a ajuda ali do médico do SAMU, conversando com ele.
Então, vivenciar aquele momento com aquele rapaz, né? Tão novo, né? Tão cheio de sonhos, né? De expectativas, né? Até o momento derradeiro que a gente conseguiu finalmente retirar aquele rodado, né? Foi uma ocorrência bem difícil, complexa, né? E nós sabíamos que depois que aquele rodado parasse de pressionar ali o abdômen, a perna dele, a chance de ele morrer seria muito grande, né? Porque as toxinas, elas passariam a invadir todo o corpo, né? Uhum. Infelizmente foi o que aconteceu, né? Então, quando o caminhão, quando finalmente nós conseguimos retirá-lo, ele foi levado, ele teve algumas paradas, né? Ele teve alguns membros amputados no hospital e infelizmente não sobreviveu. O olhar daquele rapaz, ele tá sempre comigo, né? Aquela expressão, né? Expectante, me ajuda, né? Tal. Então, esses momentos, eles marcam muito, né? No contexto da perícia em incêndio também, uma vez eu fui fazer uma perícia numa residência em Pomerode, em que 3 crianças haviam acabado de morrer queimadas. 3 crianças pequenininhas ali, bonitinhas, né? Aquela coisa, e você tá lá tendo que lidar com os pais, né? Naquele momento extremamente traumático, e tendo que fazer a investigação daquele incêndio, né? Então, são aqueles momentos que você fala assim, poxa, né? Por que tem que ser assim, né? Por que essas tragédias existem de tal forma? O que essas crianças fizeram para isso, né? Sabe, se você entra em algum espirais de perguntas de caráter existencial, né? E que você tem que, naquele momento, reprimir para conseguir fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Tenho, claro, grandes incêndios, né, dos quais eu participei, na região de Blumenau, aqui na região de Brusque também, né? Tem ocorrências em que militares também passaram mal, né? E que, né, obviamente mexe com a gente, né? Que, pô, você tá vendo seu irmão de farda ali passando mal, aquela coisa, né? Então, assim, é muito... Da mesma forma que você mencionou ali dos livros, qual livro mais me marcou, é muito difícil eu te falar qual ocorrência mais me marcou. Tá. Cada uma me marcou de uma determinada forma. De uma forma diferente. Né? E tá aqui na minha cabeça, me constitui, né? E eu tenho que seguir em frente, apesar de algumas lembranças, né, um pouco traumáticas, que muitas delas trazem, né, mas que fazem parte da minha existência. Exatamente. Pessoal que está estudando para concurso também já sabe disso, principalmente os alunos da NR.com sabe que um atendimento, um trauma, o que for, vai ficar na cabeça, vai ficar na mente. Pode ser que não esqueça, mas a vida ela tem que seguir. A vida do bombeiro ela tem que seguir, porque se o bombeiro entrar numa pilha, entrar num como é que eu posso dizer, num buraco, por cada acidente que pega, por cada pessoa que pede ajuda, não vai conseguir ser bombeiro. E a tua mente ela tem que estar alinhada com o teu objetivo. O teu objetivo é salvar a vida daquela pessoa. Conseguiu salvar? Parabéns. Não conseguiu salvar? Fiz o meu máximo. Exatamente. Pronto, né? Então o bombeiro ele sempre vai dar o seu máximo para isso. Tens um objetivo final? Uma meta, chegasse na tua meta de vida profissional, tá? A minha meta pessoal era casar ou ter um filho, beleza. Mas meta profissional, cheguei aonde eu queria chegar? Estou feliz? Estou satisfeito? Ou eu almejo mais? Eu sou um ser inquieto, assim, por natureza, tá, Alan? Eu sou um ser inquieto, né? Mas, assim, ó, profissionalmente, eu não tenho no momento, eu não tenho a pretensão de sair da corporação. Tá. Né? Então, eu tenho a meta de fazer o meu melhor no dia a dia, né? E, naturalmente, aguardar ali, enfim, a ascensão aos postos superiores, né? Mas eu procuro sempre trabalhar essa questão para não vivenciar aquilo que ainda não chegou. Né? Então, estou sempre projetando, né, naquele posto acima, né, tal, e você deixa de viver o presente. Claro. Né? Então, a minha meta, sendo bem realista, assim, é fazer o melhor no presente. Né? Que o presente é a única coisa que nós temos, o presente. Né? Não vamos deixar de planejar, de programar, de expectar coisas boas, né? Mas não podemos deixar de viver o presente, né? Mas não tenho o objetivo profissional de ingressar em uma outra instituição, né? Eu tenho também outras atividades fora, então esse estudo literário, esse estudo filosófico que me atrai muito, né? As artes visuais, o estudo psicanalítico, né? Então tudo isso já me ocupa, né? Em grande medida, né? Então eu consigo realmente ter bastante foco aqui nesse aspecto profissional e encontrar realização, né? Ter momentos de contentamento, né? Momentos de felicidade, porque a felicidade está muito ligada, né? Muitas vezes a um momento dentro da corporação. Né? Então, não tenho pretensão de seguir para outros rumos, né? Mas quero estar aqui e, estando aqui, fazer o meu melhor. Boa, muito bom, muito bom! Pessoal, era essa a nossa entrevista com o capitão. Espero que todos
tenham gostado, espero que o senhor tenha gostado. Com certeza vai agregar muito, agregou para mim também, né? Esse conhecimento todo que o senhor transmite para a gente, né? O senhor é um homem de sábias palavras, transmite a palavra muito bem conduzida a cada frase que o senhor fala. Então, com certeza, para mim, para quem está assistindo, para os alunos, para os formados, para quem quer seguir uma carreira, seja praça, seja militar, seja bombeiro, seja policial, faça valer a pena. Faça ser respeitado, faça ser honrado essa roupa, esse fardamento, essa camiseta vermelha que vocês vão vestir, sabe? É algo que eu trago, principalmente que eu sei que a maioria que está assistindo esse podcast faz parte do time da NR, então eu não peço nada à toa, né? Se eu estou pedindo é porque eu já passei por isso também. Então eu já trabalhei em Brusque, no quartel, já fui aluno também, já passei por todo o processo, então é algo que me cativou e eu trago isso para vocês, tá? Capitão, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, né? Pelas suas belíssimas palavras. Ele saiu do cotidiano dele para vir aqui trazer um pouquinho para nós a sua sabedoria. Então, muito obrigado mais uma vez. Espero também que o senhor tenha gostado. E se o senhor quiser deixar alguma palavra aí, uma frase motivacional para a galera, fica à vontade. Tem 1 milhão de frases também, né? Ô, Alan, obrigado, né? Foi uma honra, foi uma conversa muito agradável, muito boa, né? Que bom, cara, que bom. Foi muito legal. Acho que a gente conseguiu tocar em temas bem importantes, né? Então, a gente foi ali do aspecto mais técnico para o aspecto mais existencial, né? Então isso é importante, né? A gente trazer profundidade, quebrar alguns paradigmas, né? Quebrar algumas fórmulas prontas de sucesso, de felicidade, né? As coisas não são simples assim, né? Então, o que eu tenho a dizer para o pessoal, eu sei que muitos estudam, né? É continuar estudando, né? Se entender, né? Entender o seu ritmo, não baixar a cabeça, né? Diante das dificuldades que, se realmente ali você estiver fazendo a sua parte, você não desistir, né? A sua hora vai chegar, às vezes não naquilo exatamente que você queria, mas em um outro contexto que você nem imaginava. E, pô, tá sendo legal isso aqui, né? Não imaginava e isso aqui tá sendo legal e tal. Então, assim, ó, o importante é, dentro da sua esfera de controle, dar o seu melhor. Boa. Outras coisas fazem parte da contingência, são inevitáveis e você tem que saber lidar com elas da melhor forma possível, né? Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil viver, né? Mas exige um esforço diário, né? Então, levanta a cabeça e segue em frente. Para terminar, você falou de frase motivacional. Tem um pouco de dificuldade com frases motivacionais, tá? Mas tem uma do Martin Luther King que eu gosto bastante. Então, todos devem conhecer, tá? Não é nenhuma novidade, mas assim, eu acho que ela serve muito também para o nosso contexto, né, de salvamento, né, Alan? Que é aquela, né? Se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente e não pare. Boa! Pra depois eu usar esse corte aí, tá, ô produtor? Esse corte aí é meu, tá? Muito bom, muito bom. Eu até queria falar uma frase minha motivacional também, que eu usei na semana passada, na segunda fase, quando eu falei eu tava em posição de reflexão com os alunos, e falei, pessoal, quem não tá feliz aqui, quem acha que tá perdido e ainda não sabe o que quer, pega, se levanta e vai. A menina simplesmente se levantou e foi. Eu falei, vai, pode ir. Aí a turma toda foi, abraçou, fica. Pessoal, se ela não quer ser bombeira, ela não vai conseguir se formar dentro da NR. Pode ser que se ela se forme em outro local. Aqui ela não vai conseguir, então deixa ela embora. E é muito fácil pedir para sair. É muito fácil tocar o sino da procrastinação. É muito fácil. É só se levantar e ir embora. É abrir essa porta aqui, ó, e vazar. O difícil é ficar aqui, ó, na mesa, conversando, estudando, treinando, se esforçando. Então, assim, se tá cansado, descansa. Só não desiste. Descansa. Ponto. É isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Fechou.